Possível colocar o negócio aí atrás pra eu passar e tomar banho? Possível colocar o negócio aí atrás pra eu passar e tomar banho? Ou vai atrapalhar? Na minha aula? E aí, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Cris. Boa noite, Patrício. Boa noite, Clóvis. Clóvis faz um tempinho que eu não vi online aqui com a gente. Boa noite, vocês. E aí, como é que vocês estão? Estão por onde? Ligar o ar-condicionado, claro, hoje tá quente aqui. Boa noite, vocês. Vamos aguardar o pessoal ir entrando. Estou um pouquinho gripado hoje, já peço logo desculpas. Vou tirar a minha pasta daqui. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que dificilmente a gente tem isso, né, sendo vivenciado com a gente na universidade. Vou botar para gravar aqui, esqueci que a gente não estava gravando ainda. Ah, já estava gravando, que ótimo. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar de um assunto super importante, que é o desmame das medicações alopáticas. Isso daí é um ponto que traz um certo medo. A gente não tem tanta prática de fazer isso, geralmente. Mas é algo que nem é tão difícil assim. A gente vai só ter que entender como fazer. E aqui a metodologia vocês vão entender que ela vai estar relacionada a gente iniciar a cannabis, tá? A gente vai imaginar os cenários possíveis que a gente vai conseguir iniciar a cannabis dentro de um paciente que já usa alguma outra medicação. E aí a gente vai conseguir interagir com as outras moléculas depois, tá? Então, pensando nisso, a gente tem um pouquinho mais de segurança. Quando a gente se prepara para as interações, a gente começou a se preparar para as interações medicamentosas, a gente precisa começar a traçar então quais são as medicações que podem oferecer um certo risco para o meu paciente. Quais são as medicações que podem ter essas interações medicamentosas nocivas e começar a programar esse desmame. O programa, né, a programação desse desmame vai depender de qual medicação a gente está falando. Então a gente tem que ir avançando. Nossas sugestões bibliográficas, vocês já conhecem esses livros aí. E agora a gente vai falar de um desmame racional. Sempre que a gente está tentando conversar sobre desmame, o legal é que a gente imagine em qual paciente eu estou propondo um desmame, tá? E eu preciso então construir um racional de desmame nesse paciente. Não vai ser tão simples como programar todas as medicações, retirada gradual, de todas ao mesmo tempo. Eu preciso ver qual que vai ser a medicação que faz sentido a gente desprescrever. Um paciente com polifarmácia, eu preciso gastar muito tempo dissecando a prescrição desse paciente para entender quais são as medicações, quais medicações têm os efeitos colaterais que às vezes o meu paciente está se queixando, ou qual medicação
não está cumprindo um papel, não tem uma função específica, tá? Terapêutica naquele cenário. Então é muito comum a gente ver aí prescrições de 20, 30 medicações, muitas medicações da mesma classe sendo feitas em momentos diferentes do dia. Eu vejo isso direto na minha prática clínica. E aí a gente precisa revisitar isso tudo, tá? Ver o que que faz sentido, o que que não faz sentido continuar. Às vezes o paciente ele só vai acrescentando medicações e às vezes o paciente não tem a autonomia, ele não segue um plano. Seguir um plano é muito interessante, tá? Então a gente vai ter que dar esse plano para o doente, a gente vai ter que supervisionar isso dos nossos pacientes. E ao supervisionar isso, a gente consegue fazer um plano de desmame racional com consciência. Racional porque é usando o nosso consciente. O desmame de medicações, também conhecido como descontinuação medicamentosa, é o processo de reduzir gradualmente a dosagem de um medicamento até que ele seja completamente suspenso. É um processo delicado que deve ser feito sob orientação médica rigorosa, pois a interrupção abrupta de alguns medicamentos pode causar sintomas de abstinência graves. Muitos pacientes da gente da cannabis medicinal vão nos procurar para isso, para desmame de medicações. Ah, eu cansei de tomar o Rivotril. Ah, eu cansei de tomar o Zolpidem. Ah, eu estou fazendo um uso abusivo de Rivotril ou de Zolpidem. Outro dia a gente pegou uma menina de 22 anos fazendo 40 comprimidos de Zolpidem por noite. Vou fechar aqui o áudio da gente. Esqueci. Esses dias, não faz muito tempo, foi mês passado. A gente pegou um adolescente. Adolescente não, né? Um adulto jovem já. Uma menina de 20 e poucos anos. Fazendo 42 comprimidos de Zolpidem. Então, a mãe nos procurou para tentar desmamar o Zolpidem da menina. E a gente tem que entender isso, obviamente, enquanto uma entidade, enquanto um abuso de substância que é, tá? Classificar no diagnóstico certo, tratar como um abuso de substância, mas aí a gente tem que tratar e traçar um plano de desmame, tá? A gente precisa entender como introduzir alguma coisa e como retirar. Quando a gente está falando de doses altíssimas igual essa paciente que a gente viu, por exemplo, é fácil, tá? Porque uma dose alta não está fazendo mais nada ali. O receptor já está tão saturado que de 14 para 40 comprimidos o efeito é muito pouco. Já saturou completamente. Mas enfim. A gente começa a pensar então no desmame quando eu consigo encontrar no meu paciente a melhora dos sintomas, tá? O paciente é para tomar remédio a vida inteira? Não. Ninguém foi feito para tomar remédio a vida toda, a não ser que essa medicação seja realmente necessária. No caso de um hipotireoidismo, por exemplo, de uma deficiência hormonal, que aí a gente vai ter que repor o restante da vida. Alguns cenários, obviamente, a gente vai precisar manter essa medicação, mas mesmo essas medicações de uso contínuo, se elas nos trouxerem efeitos adversos e muitos efeitos intoleráveis, a gente vai ter que achar uma outra alternativa, né? E existem outras alternativas por aí, para a maior parte dos tratamentos, tá? Então, quando a gente tem a melhora dos sintomas, eu preciso pensar em desmamar. Tem alguns pacientes que não vão querer desmamar, eles vão querer segurar isso e tudo bem. Tem o paciente que vai querer desmamar, o paciente que tem a consciência de que não é para tomar remédio a vida inteira. E aí, esse paciente, a gente vai precisar encaixar ele no raciocínio de desmame racional. A gente também pode pensar no desmame quando os efeitos colaterais começam a aparecer e ficar mais proeminentes, tá? Então, se a medicação causar efeitos colaterais incômodos ou inaceitáveis, o médico pode considerar o desmame, ele deve considerar o desmame. Na polifarmácia, igual a gente já mencionou, eu preciso revisitar, então, todas aquelas medicações, eu preciso gastar um tempinho de consciência olhando e tentando prever interações medicamentosas daquela polifarmácia do meu doente para a minha prática clínica. E na maior parte das vezes, pessoal, quando a gente passa batido, quando a gente esquece de revisitar, né, e repensar a prescrição do paciente, é esse paciente que vai dar mais trabalho depois. É esse paciente que vai intercorrer com efeitos adversos, tá? Porque ele tem altas doses de várias medicações, então a chance de dar alguma interação negativa realmente vai aumentar. Isso aí a gente precisa entender. Outro raciocínio também que nos faz pensar em desprescrever é os riscos à saúde. Nós podemos ter, né, alguns casos de medicações causando hepatites medicamentosas, hepatotoxicidade, e isso também
nós precisamos saber desprescrever e traçar um desmame para isso. Algumas medicações não vão poder ser desmamadas da noite para o dia. Algumas medicações vão ter que ser desmamadas da noite para o dia, mas a gente precisa esperar, saber o que esperar dessa prática. E aí a gente precisa entender como que o nosso corpo lida com essas medicações. Vamos voltar lá para a farmacocinética e farmacodinâmica para poder entender, né? Obviamente a gente precisa saber esperar o que as medicações vão fazer de interação no nosso corpo. E algumas mudanças na vida do paciente também podem ser o gatilho para a gente pensar em desprescrever, tá? Principalmente aqui, igual vocês vão ver, a gente vai cansar de falar a partir de agora, gravidez, tá, pessoal? Gravidez é uma contraindicação absoluta ao uso de qualquer tipo de cannabis. Via oral, via fumada, todas, tá? As evidências que nós temos hoje suportam, sim, que não serve para gestação, para mulher gestante em nenhuma fase da gestação. Usar cannabis está associado a um pior desfecho dessa gestação, menor peso ao nascer, maiores complicações, etc. Então, gravidez fica fora. Quando a mulher, então, começa a manifestar um desejo de gravidez, a gente tem que chegar e falar, ei, então, beleza, vamos suspender cannabis aqui para você, porque, né, você quer engravidar, então a gente não pode fazer cannabis. A gente tem que achar uma outra alternativa, dentro das alternativas que a gente tem já. Uma mudança para um novo país também é uma coisa muito drástica. Alguns países têm legislações que são diferentes da nossa, na verdade, cada país tem a sua, e se adequar a essa legislação é muito diferente, é muito difícil. Hoje mesmo, a minha última paciente do dia é uma paciente que está lá no Chile, uma brasileira morando no Chile, fez uma teleconsulta comigo e me pediu para poder receitar canabidiol para ela. Complicado, não é? Trabalhar entre fronteiras. Então a gente precisa, primeiro, antes de eu mandar uma prescrição para ela, eu pedi licença, eu posso tomar um tempinho da nossa consulta para pesquisar aqui na internet qual que é a legislação do Chile, para a gente poder então escolher um melhor caminho, e a gente conseguiu encontrar então uma melhor resposta. Então mudanças de país, mudanças na vida do paciente vão desencadear esse raciocínio de querer desmamar, ok. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai criar um plano de desmame gradual. Cada medicação tem uma dinâmica, cada classe de medicação tem uma dinâmica diferente. Algumas a gente vai poder simplesmente deixar de tomar, essas raras, né? Essas medicações. A gente vai poder fazer isso, geralmente suplementos, geralmente coisas que não interferem em muitas alças ao mesmo tempo, né? Mas tudo que for dar trabalho, a gente tem que criar um plano, a gente tem que fazer esse plano. E aqui vocês vão aprender a nossa metodologia, isso daqui faz parte da metodologia. Eu consigo criar um plano se eu tenho uma aquisição de dados bem feita, tá? Se eu tenho um momento por semana com o meu paciente para interagir com ele e pesquisar como que ele está indo, eu consigo sugerir e acompanhar esse desmame. O plano irá definir a velocidade com que a dosagem do medicamento será reduzida, e a redução ela pode ser feita diminuindo a dose ou espaçando as doses, tá? A gente pode trocar o medicamento também, mas o que a gente faz mais é ir diminuindo, ou toma um comprimido durante 2 semanas, meio comprimido durante mais 2 semanas, um quarto de comprimido por mais 2 semanas e 0 comprimidos a partir de então. Ou então a gente pode fazer dia sim, dia não, dia sim, 2 dias não, e aí ir aumentando esse intervalo para que o corpo vá aprendendo a lidar com a meia-vida indo embora. Ele vai sendo sinalizado que essa concentração mais alta está indo embora e que ele precisa retomar as outras vias. Um desmame gradual ele sempre vai ser mais suave, óbvio, tá? E aí a gente tem que fazer isso como preferência. Monitorar o nosso paciente é nossa obrigação, principalmente se a gente está prescrevendo cannabis para esse paciente. E se a gente ainda for utilizar cannabis para retirar ou desmamar alguma medicação, introduzir cannabis para poder retirar alguma medicação. Aí que eu tenho que supervisionar mesmo esse paciente. O médico ele vai acompanhar o paciente de perto durante o desmame e vai ficar ali bem atento e a postos para interagir com qualquer tipo de efeito adverso que possa vir a acontecer. E acontece, tá, gente? Não é raro, não. Não é tão tranquilo assim, tá? Tem algumas intercorrências. A gente vai começar a ver aqui, principalmente, porque alguns pacientes, eles não têm tanta disciplina, tá? Alguns pacientes, eles não têm um nível de engajamento tão legal, eles não entendem o propósito de um acompanhamento. Raros. Tem muito paciente que vai adorar isso, tem muito paciente que vai se sentir muito bem e que vai
achar um cuidado a mais, né, um nível de cuidado um pouco diferente, mas tem alguns pacientes que querem o seu espaço, que querem ser um pouco mais independentes. O que a gente tem que entender é que esses pacientes que são mais, né, vadios, vamos assim dizer que eles vão mais longe, eles dificilmente vão ter um desmame suave, tá? Esse desmame vai ser mais difícil, porque a gente não está supervisionando nem orientando. O paciente que nos procura, a gente consegue, né, ter um relacionamento melhor e mais próximo, a gente consegue fazer esse paciente ter um desmame menos desconfortável, ou então supervisionado pelo menos. E aí a gente consegue um pouco mais de controle. Nós vamos ter, né, os relatórios semanais. Agora, acho que talvez seja a primeira vez que vocês estão sendo apresentados ao conceito do relatório semanal. Nós vamos ter aqui vários modelos, na verdade, de relatórios semanais que a gente vai aplicar nos nossos doentes. E esses relatórios são a aquisição de dados. Através desse relatório, que é auto-aplicado pelo paciente, ele manda para a gente consegue ter um parâmetro bem legal para subir dose ou então para desmamar as doses, tá? A gente consegue fazer dos dois lados, subir a escadinha e descer a escadinha. A gente vai orientar o paciente em fornecer as instruções de como tomar. A gente precisa verbalizar tudo bem direitinho e várias vezes para que o paciente decante esse conhecimento, para que esse conhecimento seja realmente absorvido. Porque mesmo se a gente gastar e ser muito educado, muito claro, muito direto, passando as informações de como o paciente vai desmamar, isso não é do dia a dia dele, ele não vai absorver isso na mesma velocidade que a gente quer. A gente precisa falar, verbalizar tudo bem bonitinho, deixar tudo bem bonitinho por escrito no plano desse paciente e fornecer isso quantas vezes o paciente perguntar. Porque a gente vai dizer uma vez, o paciente vai achar de um outro jeito, tá? Apesar da gente ser claro, você pode mandar um áudio, você pode escrever letra por letra e mesmo assim o paciente ele ainda vai dar um jeito de fazer as coisas diferente do que você planejou com ele, tá? Porque ele esqueceu, ele não lembra, ele estava prestando atenção em outra coisa, etc. Então a gente tem que orientar direitinho o paciente e parte disso é falar. Primeira parte é verbalizar tudo para o paciente, tá? A medicação com interação negativa, obviamente, ela vai receber prioridade. E aí a gente precisa gastar um tempinho de ver a prescrição do paciente, procurar e caçar, né, o caça-carrapatos, que eu chamo, caça-carrapatos. A gente vai achar ali o que não deveria estar ali. A gente vai ter que procurar mesmo passar um pente fino, tirar piolho da prescrição do doente. Quando a gente encontra então as classes de medicações que têm mais interação, antibióticos, anticoagulantes, anticonvulsivantes, que geralmente são medicações que os nossos pacientes nos procuram para poder desmamar, a gente precisa, então, na hora que a gente bate o olho na prescrição e identifica as classes de medicação do paciente que tem mais interação negativa, aí eu preciso, pelo menos, tomar um pouco mais de cuidado. Isso vai ficar um pouco mais sedimentado na cabeça de vocês. As medicações que têm interação negativa com cada um. Isso aí é prática, tá, gente? Isso daí vem de experiência. Na hora que você bate o olho num clobazam, por exemplo, você sabe que ele tem interação e eu preciso ficar mais atento, preciso orientar melhor esse paciente, preciso supervisionar esse paciente. Quando tem uma varfarina, por exemplo, eu preciso ali acender aquela luzinha e ativamente tentar entender se vale a pena deixar, se vai ter interação ou não. Tendo interação, por exemplo, a gente vai discutir alguns casos clínicos hoje pela primeira vez. Mas tendo interação, então eu preciso botar um leque na minha frente e escolher a medicação que faz mais sentido de desprescrever primeiro. E aí é alinhar as expectativas dos pacientes. Eu escolho uma medicação para eu começar com uma medicação só. A gente não escolhe 3 medicações para começar a desmamar. A cannabis não é tão potente assim, tá? Então a gente precisa tirar uma coisa e botar a outra, preferencialmente. Dá para a gente fazer diferente em alguns casos. Mas poucas medicações a gente não vai precisar introduzir outra no lugar para contrabalancear a retirada. E a gente consegue contrabalancear a retirada com canabidiol muito bem. Se vocês lembram daquela função de homeostase, ele não deixa chegar no topo, mas ele também não deixa ficar faltando, tá? Ele consegue equilibrar a via. Essa paciente aqui, eu tirei um print, né, da conversa com uma paciente, aonde ela assim, ó, qual dessas devo parar? Quando iniciar, o senhor falou e eu esqueci.
Justamente isso, a gente vai explicar do melhor que a gente conseguir. E o paciente ele vai esquecer. Ele chegou em casa, ele esqueceu. Principalmente porque se for uma medicação que ele comprou, né, em outro estado, em outro país, vai demorar um tempo para chegar, uns 15 dias. Ele também não tem obrigação nenhuma de guardar essa informação e saber evocar essa informação 15 dias depois, tá? Então você precisa deixar tudo bem anotadinho, tá? Bem certinho, porque ele vai esquecer, tá? Eles vão esquecer. E aí a gente precisa orientar ele de novo, quantas vezes for preciso, para que a gente não cometa nenhum erro, para que a gente não tenha nenhuma interação negativa. Mesmo a gente fazendo isso, tá, pessoal? A gente ainda vai ter paciente fazendo coisa errada, tomando medicação errada, desmamando de maneira atropelada as coisas. E isso dá mais trabalho, porque isso intercorre mais. Esses pacientes, obviamente, vão intercorrer. A gente consegue esperar isso, tá? São raros esses pacientes que vão fazer o desmame por conta própria, que não intercorrem, que não tem nenhum desbalanço, tá? Aí aqui, obviamente eu deixei tudo por escrito, mas vamos fazer um exercício aqui, ó. Pregabalina, trazodona, topiramato, rivotril e duloxetina. Tem alguma dessas medicações aqui que tem interação negativa com a cannabis? Vocês viram interações negativas já na última aula. Algumas interações, algumas classes. A gente aqui dessa prescrição tem o topiramato, que ele tem um pouco, né, ele é metabolizado pelo citocromo P450, então ele tem interação com cannabis. E ele tem interação negativa, eles aumentam o nível sérico um do outro. Então eu tenho que me ligar que o topiramato ele pode dar essa interação. Só que aí lembrem, tá, que não é obrigatoriamente que vai acontecer essa interação. Essa interação não é tão explosiva assim. As interações com cannabis, elas não têm esse poder tão ávido de acontecer. A gente espera que elas aconteçam mais quando as doses das medicações estão elevadas, tá? Então a gente consegue esperar essas interações acontecerem mais se eu tenho uma maior concentração dessas medicações. E aí a gente chega para o final, assim, o começo da prática e o final da teoria. Que é, primeiro nós vamos adaptar o paciente a cannabis com tudo que ele vem, tá? O paciente veio com todas aquelas medicações do slide passado, topiramato, pregabalina, etc, etc. Primeiro eu adiciono cannabis e vejo como que aquele organismo vai interagir com a cannabis. E depois eu programo o desmame de alguma medicação, porque aí eu já vou ter tempo o suficiente para escolher essa medicação. Eu vou ter tempo de paciente o suficiente para dizer, eu acho que o topiramato aqui vai ser melhor a gente começar a retirar. Então, adaptar primeiro o paciente à cannabis, a gente tem a metodologia para isso, que está vindo nas próximas aulas. Vocês vão adaptar o nosso paciente à cannabis e depois a gente retira as medicações. Depois a gente pensa em desprescrever, tá? A desprescrição é a última coisa que eu penso. Primeiro eu penso no meu paciente ficar bem, esse é o objetivo. Ele vai ficar bem em coadjuvância com as outras medicações. E isso, só isso, já consegue inferir, tá? Pelo viés de inserção. Se eu tenho um quadro clínico do paciente que está estável, apesar de todas aquelas medicações que ele está tomando há um certo tempo, e eu introduzo uma única coisa, cannabis, no meio dessa mistura, e o paciente melhora, foi o que melhorou? É claro que foi a cannabis, né? Assim, é fatual que foi a cannabis. Então, a gente consegue começar a melhorar o nosso paciente e ir escolhendo alguns que não fazem mais sentido de estarem na prescrição, porque o nosso objetivo terapêutico foi concluído, tá? Então, entenderam? A gente primeiro adapta o paciente com cannabis, deixa ele bem, organiza tudo e depois a gente começa a catar piolho do paciente, tá bom? E aí, vamos lá de novo para prints do que pode acontecer de errado com os nossos pacientes, tá? A gente tem que alinhar a expectativa do paciente. Isso aí a todos os momentos do nosso relacionamento médico-paciente. A gente tem que fazer essa manutenção. E tem paciente que, apesar das orientações verbais, escritas, físicas, né, na receita ali, a receita está toda escritinha. Ainda assim, o paciente vai fazer tudo errado. Essa paciente que me deu uma tremenda dor de cabeça, amitriptilina, duloxetina, risperidona, zolpidem, paco e cetoprofeno, e ela tirou tudo de uma vez. Contra o que a gente tinha programado de estabilizar ela com cannabis primeiro e depois a gente retira. Então ela tirou isso tudo de uma vez.
Tu imagina o tamanho da capotada que ela teve, o tamanho da crise de abstinência, tá? E aí, quando esse paciente ele tem essas crises, ele vai para o hospital numa crise de ansiedade, numa crise de agorafobia, e aí ninguém entende nada, mas aí na hora que a gente vai ver, ele parou de tomar um monte de medicações. Quantas vezes eu já não peguei na emergência pacientes com crises, uma crise super mal definida, que quando vai ver já faz uns 5, 6 dias que já não toma nenhuma das medicações. Então, isso é raro de chegar em outros lugares, chega muito nas emergências psiquiátricas, e era para chegar mais na emergência psiquiátrica, mas chega muito nos PAs, né, nos prontos atendimento de UPA, de hospital municipal, isso tudo. E esse tipo de crise é completamente mal definida. Quando a gente vai ver, o paciente já passou do ponto e vai ter abstinência não só de uma, mas de um monte de medicações diferentes. Olha só, essa paciente tinha duloxetina, amitriptilina, risperidona, zolpidem e paco. Só isso daí, todas essas medicações têm síndrome de abstinência. A gente consegue sentir uma síndrome de retirada brusca. Imagina o tamanho da capotada dessa paciente. E aí, o jeito que a gente vai se prevenir de tudo acontecer errado é aquela nossa máxima. Né? Já cansaram de ver já isso, não já? Estão cansados, já entenderam. Né? Começar de baixo, começar com a menor dose que a gente tem informação que tem aplicação clínica, tá? Menor dose terapêutica possível. E subindo dosagens até encontrar, até eu tatear o efeito terapêutico. Chegou ali no efeito terapêutico, a gente para e fica, tá? E aí só se mexe daí se precisar de ajuste de dose. A gente não precisa ter medo de subir dose, tá, pessoal? Tem muito paciente que vai encontrar equilíbrio terapêutico com 1000 miligramas, 800 miligramas, tá? Tenho pacientes que têm dosagens altíssimas. Tem pacientes que fazem dosagens altíssimas de THC, que são para mim assim, o meu cognitivo de uma pessoa de 34 anos de idade não entenderia 40 miligramas de THC numa dose única. Mas o idoso com Alzheimer entenderia, tá? Então, vamos começar de baixo, individualizar o nosso paciente e não ter medo de subir dose, tá? É uma medicação que tem tato, ela é responsiva, ela é diferentemente responsiva por algumas etapas da vida, então o idoso tolera mais THC, adulto tolera THC, mas não tanto, e criança não pode. É mais ou menos por aí. CBD é seguro para todo mundo, mas não é por isso que a gente precisa ficar dando doses cavalares o tempo inteiro, tá? Porque quanto mais coisas eu boto para dentro, meu metabolismo vai ter que resolver. E agora a gente vem para uma parte um pouco mais prática. Vamos ver, assim, o manejo clínico de alguns pacientes para a gente pegar uma experiência. Um dos meus primeiros pacientes, que a gente acompanha há mais tempo, pai de um aluno meu da faculdade, paciente de 72 anos, católico, casado, pai de 3, é trazido pela família em busca de atendimento especializado para a introdução de cannabis para tratar convulsões que apareceram após um AVE isquêmico que aconteceu há 2 anos e o deixou com afasia transcortical motora. Quem não sabe o que é afasia transcortical motora é um tipo de afasia, é uma dificuldade de processamento da fala, que o paciente ele não consegue iniciar a fala. Ele fica preso dentro do cérebro dele. Ele sabe o que é, ele reconhece o objeto, ele entende a gente conversar com ele perfeitamente, ele ouve tudo, mas ele não consegue começar a fala. Ele consegue repetir igual um papagaio. Tá? Ele consegue repetir frases que a gente falou, mas ele não consegue começar a fala. É estranho isso, tá? Mas é o nome afasia transcortical motora. Sem mobilidade no braço direito, sem movimentação nos membros inferiores, cadeirante, caminha com extrema dificuldade com a ajuda de terceiros e sem nenhum contato prévio com cannabis na vida. Tá? Lembra lá da anamnese, que era importante a gente perguntar o contato prévio para a gente saber em qual paciente que a gente vai entrar, né? Então o paciente relatou em um momento breve com a família que ele estava se sentindo preso e em contato com o examinador ele afirmou que esse sentimento se iniciou após iniciar as 2 medicações. A entrevista de um paciente com afasia transcortical motora é extremamente desafiadora, tá? A gente tem que ficar, infelizmente, sugestionando o paciente o tempo inteiro para ele dizer sim ou não. E aí é confiar realmente no juízo dele de sim ou não, tá? Tem que sugestionar porque ele não interage de outra maneira, tá? Então a gente conseguiu extrair dele que após as últimas 2 medicações que interagiram com ele,
ele começou então a ter os sintomas que ele tinha, piorado os sintomas adversos dessas medicações. Ele vinha fazendo uso de lamotrigina, 200 miligramas 2 vezes ao dia, Depaquene, 250 2 vezes ao dia, desvenlafaxina, 100 miligramas 2 vezes ao dia, oxcarbazepina, 300 miligramas 2 vezes ao dia, losartana, 50 miligramas uma vez, para tratar uma hipertensãozinha, né? Óbvio, teve um AVE, vai tratar hipertensão e vai tomar estatina, torvastatina. A gente não vai ser anticientífico em momento nenhum, né, pessoal? Vocês lembram disso, né? Prevenção secundária não pode sair de jeito nenhum do nosso paciente. Não desprescrevam nada que não precise. Omeprazol esporádico. Aí o omeprazol a gente consegue até pensar se ele vale a pena ficar esporádico mesmo ou não. E aí, no caso, a gente nem mexeu, porque ele não tinha tanto problema, ele não tomava omeprazol tão frequentemente assim. Quais são os efeitos adversos que ele se queixava, que a gente conseguia ver também do ponto de vista ectoscópico, de interação com a família e clínico, tá? Pesquisando com o paciente. Anedonia, o paciente estava completamente anedônico, sem humor, sem nada, embotado. Sonolência, ele estava ficando o dia inteiro sonolento, estava tirando vários cochilos. Aonde ele se encostava, ele dormia, tá? A alteração no ciclo sono-vigília por causa disso, ele estava então com uma dificuldade de manter a atenção nas atividades diárias, com hipersonia nas atividades diárias e insônia noturna. Alterações de humor que são então relatadas pela família, dizendo que o pai sempre foi super bem-humorado, pilerento, como eles falaram. Ele era uma pessoa muito bem-humorada, tirava muitas brincadeiras e desde então, desde o AVE, ele tinha ficado sério, carrancudo e não interagia com a família do jeito que ele era. Não era a mesma pessoa. O filho diz que parece que não é a mesma pessoa. A gente tá aqui, parece que é um estranho. E isso é muito forte, tá? Esses relatos aí são relatos bem importantes para a gente coletar. É um relato cognitivo importantíssimo. É uma mudança de humor brusca, bem poderosa. E aí a pergunta é a seguinte: essa mudança de humor veio, que foi a pergunta que me fizeram. Essa mudança de humor dele foi do AVC? Vocês acham que essa mudança de humor veio por causa do AVC? Está acontecendo devido ao AVC? Ou talvez seja interações medicamentosas? Talvez seja um excesso de medicamentos que esse paciente está tomando. Primeiro a gente vai, então, né, ir pesquisar e perguntar sobre o sucesso terapêutico. Se ele tomava esses remédios por um motivo, será que a gente conquistou esse motivo? Tá? Questionamento número 1. As convulsões estão bem controladas e há quanto tempo que elas estão bem controladas? O familiar relatou que convulsões só aconteceram no período do pós-op, cerca de 2 meses depois do pós-op, foram alguns episódios, cerca de 6, apresentando recorrências aleatórias, e desde então as crises convulsivas nunca aumentaram de frequência ou intensidade apesar das medicações. E aí eles não conseguiram me deixar claro, eu perguntei, ele ainda tem crise? Aí o filho faz muito tempo que ele não tem uma crise. Aí eu fiz, mas faz mais de 6 meses, faz mais de um ano. Aí eles não souberam responder quanto tempo fazia, tá? Mas assim, beleza, se ele tivesse crise o pessoal lembrava. Então faz algum tempo que ele não tem crise, o pessoal não sabe dizer, então ok, tá sem crise há pelo menos um ano. Se eles não sabem dizer qual o tempo foi, a gente entende, né? Um ano ali sem crise. Vamos então entender, será que eu devo mexer? Será que eu devo desprescrever as medicações? E aí a gente começou a ver que os objetivos do tratamento, por que eles me procuraram? Eles me procuraram para diminuir a sonolência, para diminuir a apatia com cannabis. Essa foi uma dos motivos que a família trouxe para procurar cannabis. Daí vem a necessidade da gente equalizar as expectativas dos familiares. Então, eles vieram pedindo cannabis para diminuir a sonolência, para diminuir a apatia, para diminuir a dinamia que ele estava tendo com os efeitos colaterais. O plano que a gente traçou foi, né, então, começar a ver que talvez esses sintomas estivessem vindo da polimedicação desse paciente. E aí, a gente pode, então, começar a revisar e entender que sonolência, a apatia e a dinamia são efeitos adversos dessas medicações, possivelmente. E aí a gente vai
para os nossos objetivos específicos, que é diminuir essa queixa, né, resolver essa queixa do nosso paciente, melhorar a qualidade de sono, que a cannabis consegue fazer para todas as pessoas, quase. E é um bônus, se eu posso melhorar a qualidade de sono, só vai melhorar a minha vida. E tentar desmamar medicações anticonvulsivantes que talvez estivessem demais. Alinhando expectativas, a gente vai falar com a família, né? Ó, beleza, a afasia dele vai continuar, tá? Ele não vai voltar a... Opa! Oi, liguei, desbloqueei. Ah, foi mal aí pelo tempo, galera, era só isso que estava me faltando. Não, não é isso, não é milagroso. As funções perdidas, a afasia motora dele vai continuar como continua até hoje, tá? Melhorou o nível de interação social dele, mas ele ainda precisa ser sugestionado com todas as frases que é interagido, tá? Então isso daí não mudou, provavelmente não vai mudar. A gente sabe que um dano, uma coisa perdida, simplesmente não volta tão fácil assim. Bom, aí a gente teve que equalizar, tem que dizer, senão a gente fica ali, dá lugar a uma frustração, dá lugar mesmo a um mal entendido, né? Ah, mas eu pensava que ia ser assim, você não disse que não ia ser. Tá? Então a gente precisa dizer, a gente já está trabalhando numa área, ou vamos dizer assim, que é um tabu para muitas pessoas, que muitas pessoas ainda desconfiam, que ainda não acreditam 100%, que querem aí uma resposta milagrosa, tá? E muitas pessoas depositam esperanças milagrosas. Então a gente precisa realmente equalizar isso daí sempre. Para o raciocínio do desmame, a gente tem três coisas para pensar então. Quais drogas meu paciente está usando? Que é a primeira pergunta. Quais as classes dessas medicações? E se essas medicações têm possíveis interações com cannabis ou não. E aí a gente abre aqui então o nosso paciente. Ácido valproico, um anticonvulsivante, modulador de humor ali, né? Também com seu efeito modulador de humor. Tem interação com cannabis, potencial hepatotóxico. Tem efeitos colaterais, inclusive os efeitos colaterais que o nosso paciente estava se queixando, sonolência. Então, ácido valproico pode causar sonolência e talvez esteja vindo do ácido valproico essa sonolência. A oxcarbazepina, ela é um anticonvulsivante modulador de humor também, mesma função quase. Tem interação com cannabis e tem potencial hepatotóxico em doses altas. O paciente estava fazendo uma dose moderada até, não estava fazendo uma dose alta, mas se eu fosse subir dose de cannabis, eu poderia esperar uma interação com a oxcarbazepina e com a lamotrigina primeiro, tá? Porque a dose do ácido valproico estava baixinha ainda. Tem interação com cannabis e os efeitos colaterais da oxcarbazepina é a sonolência, prejuízos cognitivos, que o paciente tinha claramente prejuízo cognitivo, o humor dele não era aquele humor mais, tá? Vertigem, tontura, ataxia, e aí a gente não ia ter como avaliar isso, ataxia no nosso paciente, porque ele é um paciente que teve um AVC e se prejudicou bastante. Dificuldade de concentração. Nosso paciente tinha quase todos esses sintomas adversos aí da oxcarbazepina. Lamotrigina, um anticonvulsivante, modulador de humor também. Mais um, ele estava triplamente medicado para convulsão aqui. E com 3 moduladores de humor. E eu tenho certeza, pessoal, que o humor desse paciente, ele só não era ele mesmo, porque ele estava com 3 moduladores de humor. É a mesma coisa da gente estar tentando andar para frente com 3 tijolos amarrados na cabeça. Imagina. Então, a gente precisa imaginar o cognitivo desse paciente com esses 3 moduladores de humor, então faz completamente sentido a gente pensar em desmamar isso. Se fosse para não introduzir cannabis, já faria sentido desmamar essas medicações, porque ele já estava com o controle terapêutico adequado, tá? E aí, só da gente desmamar essas medicações, talvez o cognitivo desse paciente melhoraria, tá? Mas aí eu também não posso desmamar tudo ao mesmo tempo. Lembre, desvenlafaxina, um antidepressivo, não interage com cannabis. E os efeitos colaterais é a sonolência, insônia e ideação suicida. Que o paciente não tinha, tá? O paciente ele tinha uma alteração de ciclo sono-vigília. Ele tinha uma insônia de início, mas porque ele tinha um ciclo sono-vigília trocado. Ele conseguia dormir bem, tá? O sono dele era um sono engatado até. E aí, o que eu propus de conduta? O paciente pós-AVE, paciente mesmo pós-AVE tardio, tá? Faz completo sentido a gente fazer
uma neuromodulação nesse paciente e imaginar uma dose de THC um pouco maior para esse paciente, tá? O THC e o CBD, dentro desse cenário, a gente precisa imaginar então que esse paciente também era virgem de tratamento, se vocês se lembram, ele nunca teve acesso a cannabis na vida. Então a gente vai iniciar aqui para esse paciente com a dosagem de CBD e THC 1 para 1. A gente usou aqui uma medicação 1 para 1 de 15 mg por ml de cada uma dessas substâncias e um CBD Full Spectrum 20 mg por ml. Fazendo então uma mistura diária para esse paciente, tá? Uma proporção diária de 10 para 1, 10 mg de CBD para 1 mg de THC, que a gente faz em horas separadas. A proporção total diária dele é esse, tá? Durante o dia ele faz 10 canabidiol para 1 THC, mas à noite ele vai fazer 1 para 1, ele vai fazer o canabidiol 1 para 1, e de noite ele vai fazer só o canabidiol. A proporção total dele deu 10 para 1, mas teve um momento da noite, por exemplo, que ele toma uma dose maior de THC. Para o THC agir realmente como o seu efeito simpatomimético, tá? De relaxamento numa dose baixa, 15 mg por ml. A gente deve ter feito umas gotinhas bem pouquinhas que a gente vai ver, não lembro quanto foi que a gente começou para ele agora. Mas a gente começa numa dose baixa, lembra do start low, tá? E vai tateando esse paciente. Dúvidas? O que é 1 para 1? É a concentração equivalente, tá? Vocês lembram que a gente tem alguns tipos de mistura diferentes quando a gente está falando de cannabis. Então, nós temos um tipo de mistura que é a mistura equilibrada. Vocês vão ouvir equilibrada, misto, balance, para se referir a uma medicação que ela tem uma concentração de CBD igual a de THC em 1 para 1 de proporção, tá? É isso que quer dizer. Essa concentração ela pode aumentar. Eu posso ter aqui, ó, 20 mg por ml, posso ter 100 mg por ml de concentração, tá? Mas a proporção ela se mantém a mesma. Aí eu preciso tem algumas medicações que são 1500, 1500/1500, tem umas que são 300/300. Então a gente precisa se ligar na concentração. Um paciente que ele é mais, vamos dizer, iniciado na cannabis, a gente vai poder usar concentrações mais altas. Mas os pacientes que nunca utilizaram cannabis, a gente precisa começar a dar as concentrações mais baixas pela segurança desse paciente e para a gente conseguir introduzir o conceito. Lembra da epigenética que a gente estava falando? Que é a capacidade de eu treinar o meu metabolismo. Eu treino o meu metabolismo para entender a cannabis, ok? Então, para esse paciente, a gente começou uma medicação 1 para 1 e a gente adicionou uma medicação, né, essa CBD Full Spectrum, que já era 20 para 1, tá? Aí a gente mexeu nessa proporção e ofertamos para ele 10 para 1. E aí esse paciente ficou legal, tá? Ele, com essa intervenção nossa, a gente começou com 4 gotas, eu lembro. A gente começou com 4 gotas que dá 2,2 mg de THC e de CBD à noite, que é uma dosagem bem baixinha, tá? Bem baixa. A gente foi subindo dose para ele até chegar numa proporção, se eu não me engano, de 15 mg de THC e CBD de noite e cerca de 100 ou 150 mg de canabidiol durante o dia. E aí a gente vai começar então a escolher uma medicação para desmamar. A gente tem que começar a escolher, tá? E aí, lembra, a gente vai olhar para as medicações que têm interação e vai escolher a medicação que tem mais interação negativa primeiro, né? Aí a gente programou o início do desmame pela oxcarbazepina, porque é a medicação que trazia mais efeitos colaterais para o meu paciente. Juntando tudo, todos os efeitos adversos que aquele paciente tinha, a oxcarbazepina estava fazendo mais mal. Tinham mais efeitos adversos vindo da oxcarbazepina e a gente escolheu tirar ela. A gente começou então, nessa jornada de desmame. Esse desmame ele é orientado pelo nosso método, pela nossa metodologia. Uma vez por semana a gente conversa com o paciente, orienta ele e vai programando esse desmame. Então, o desmame gradual da oxcarbazepina foi orientado e feito com sucesso, descendo a escadinha ali, com duração de 2 meses de acompanhamento. Tá? Foram 8 semanas de desmame da ox,
que foi um desmame muito suave, tá? Hoje em dia, tá? Eu faço um pouco mais rápido, mas foi um desmame bem suave, porque eu fiquei muito com medo mesmo de desmamar e ele voltar a convulsionar e me culparem, tá? Foi o cannabis que aumentou, né? Confesso que eu fiquei meio assim, pé atrás. O raciocínio número 4. Eu posso continuar com o desmame? Já tá bom? O paciente já voltou o cognitivo? Deixa eu ir avaliar esse paciente novamente, tá? O paciente permaneceu sem crises, o paciente ficou tranquilo. E aí a gente começou então a imaginar, tá, vamos tirar outro, vamos ver se ele começa a voltar. Lembrando que ele me disse que esses sintomas, ele validou que esses sintomas começaram depois das duas últimas medicações. Então eu tenho mais uma para tirar ainda para devolver o cognitivo desse paciente. Então a gente escolheu o Depaquene pelo Depaquene ter mais interações medicamentosas, ele ser mais hepatotóxico, tá? Apesar que ele estava numa dosagem baixinha, a gente não precisava muito ter mexido nele, mas a gente estava com vontade de tirar o segundo anticonvulsivante para ver o cognitivo desse paciente, né? A gente teve um relato, tá? É um desmame que ele é justificado pela história clínica. Depois de adicionar essas duas medicações, ele piorou o humor, tá? E aí a gente começou então a achar uma raiz nessas duas medicações para poder tirar. A gente então fez o desmame do Depaquene ao longo de 4 semanas, foi um pouco mais rápido, com sucesso. A gente desmamou tranquilamente. O paciente então começou a melhorar o seu cognitivo. E na consulta de retorno, após 8 meses de tratamento, o paciente chega então numa dosagem de 80 miligramas de CBD por dia, com 10 miligramas de THC por dia. Proporção diária dele a gente encontrou de 8 para 1. Então, 8 miligramas de canabidiol para 1 de THC. Não quer dizer que ele faça 8 miligramas e 1 miligrama de THC. A gente faz isso numa proporção maior em momentos separados do dia, tá? O paciente ele entra na sala mais acordado, mais participativo, com um olhar mais afiado, né? A consciência mais presente, com um sorriso no rosto e relatos da família de que o seu senso de humor havia voltado há cerca de 4 meses atrás e que a sua participação nos eventos corriqueiros da família melhorou bastante. E agora ele manifesta a vontade de sair de casa, como ir para a praia com a sua família, que ele manifestou essa vontade. Chegou a perguntar em algum momento quando seria a formatura do filho, e o filho chegou para mim e disse que foi uma palavra que ele conseguiu escolher e falar. Ele disse formatura. Ele conseguiu escolher uma palavra para falar. O filho dele me disse isso. Aí ele ficou sem entender na conversa, nas sugestões, né? O filho entendeu que era formatura. Quando é que é a sua formatura, filho? Vai formar quando? Deixa eu ir para sua formatura, né? Chegou a participar das fotos da formatura interagindo e com bom humor. Interagiu na formatura lá, bem tranquilão, sorrindo e sorridente. E sem convulsões desde então, tá? Objetivos terapêuticos concluídos e o relato de melhora na interação social e no humor dele foram, assim, excepcionais. Duas coisas que a gente tem que ter de viés aqui, tá? Primeiro, a gente pode realmente abrir o viés de se perguntar: tá, mas foi a cannabis que melhorou o humor dele ou foi a retirada dos anticonvulsivantes? A resposta para isso é os dois, tá? Obviamente as duas coisas têm influência aí, não dá para botar a culpa só em um, né? A culpa não, né? Os louros, a medalha, não dá para botar só em um. É uma terapia combinada. A gente introduz canabidiol com THC para promover um estado de neuroplasticidade para aquele encéfalo doente se readaptar. A gente conhece os mecanismos hoje, as justificativas bioquímicas e celulares para isso. E molhei o meu teclado aqui, rapidinho, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Então a gente sabe hoje as justificativas, né? Para a gente fazer essa neuromodulação nos pacientes. A gente introduz então CBD para ser anticonvulsivante. O THC ele é mais neuroplástico mesmo. Ele estava ali mais para tentar promover uma neuroadaptação desse paciente. E a gente entende que foi um sucesso terapêutico, tanto retirar anticonvulsivantes, desmamar e introduzir cannabis, tá? Mas eu acredito que uma coisa talvez não funcione sem a outra. A gente já tentou retirar anticonvulsivantes de alguns pacientes nessa velocidade e eles sempre têm uma ressaca de anticonvulsivante. Alguns pacientes que a gente tenta retirar, né, rápido demais, a gente consegue
estressar aquele encéfalo, retirar aquele filtro, tá? Que a gente estava dando, e aquele encéfalo vai ter que se readaptar. Quando ele tem THC, para ele ter a informação de como se readaptar, o processo acontece um pouco mais massa. Inclusive, a gente não precisa continuar com cannabis ad eterno para esse paciente de maneira anticonvulsivante. A gente faz a neuromodulação dele. Depois que ele está neuromodulado, que ele está ali estável, a gente consegue retirar. A gente consegue, tá? E esse paciente ele só vai precisar de cannabis novamente se a gente tiver um outro objetivo terapêutico para retomar. Então, ponto importante. Até cannabis a gente consegue desmamar. Nós devemos pensar em desmamar cannabis quando nossos objetivos terapêuticos foram concluídos, tá? Então, eu encontrei com um paciente meu hoje de psoríase. Ele usa CBD com CBG para psoríase. A gente passou um ano tratando ele, foram uns 6 ou 8 frascos que ele consumiu e agora ele parou. Por quê? Porque encontrou uma recessão. Ai meu Deus, recessão não. Remitiu, né, as lesões dele, né, uma remissão. A gente encontrou remissão das lesões de pele, da atividade inflamatória e agora ele está em equilíbrio, né? Mesmo sem a medicação há alguns meses, que já acabou, a pele dele está em equilíbrio. Então, nem sempre a gente vai precisar de cannabis ad eterno. Vamos ver um outro caso clínico aqui, bem interessante. Segundo caso clínico que a gente teve que pensar num desmame, e esse caso clínico aqui é um caso diário, quase que todo dia é isso daqui. Masculino, 5 anos de idade. Marcos de desenvolvimento indicando diagnóstico para o TEA aos 3. Paciente apresenta falta de comunicação verbal aos 5. Não fixa o olhar para o examinador. Agitação psicomotora, agressividade auto e a terceiros. Atraso cognitivo. Seletividade alimentar moderada. Alterações de sono-vigília também. E sem dores ocultas. O danado do autista que não fala é muito complicado para a gente entender o que está acontecendo nele, né? Então a gente fez pesquisas de dores ocultas sem dores ocultas. Ele só é agitadinho mesmo, né? Ele só é desatento mesmo. A genitora entrou na sala e aí ela disse que percebeu essa falta de interação dele aos 3 anos de idade. Levou ele para um neuropediatra e a neuro diagnosticou ele com autismo nível de suporte 2. Ele realmente é bem dependente de terceiros. Então, os relatos da cuidadora e da professora da escola de que ele não consegue ficar quieto em momento nenhum, não consegue interagir com os coleguinhas sem ser com violência e apresenta sempre comportamentos inadequados e frequentemente tem que ser retirado por não ser compatível com o resto do aprendizado das crianças ao lado, né, dos coleguinhas. E aí, a genitora também disse que tem dificuldade de iniciar o sono, que ele é bem agitado antes de dormir, é um sono ali que dá trabalho, ele vai dormir muito tarde e acorda muito cedo. Isso não é para estar acontecendo com criança, tá? Isso daí é coisa de adulto. Nem era coisa de adulto também. A gente que tem que começar a dormir melhor como criança. Bom, e o sono dele é geralmente muito envolto em ansiedades. Ele vem fazendo uso de risperidona, 2 mg dia, que é uma dose inicial, e o aripiprazol, 5 mg dia, que é uma dose um pouco maior do que a dose inicial do aripiprazol. Essas medicações, né, a mãe conseguiu conversar com a gente e explicar que essas medicações trouxeram alguns comportamentos que aquela criança não tinha antes, que a agressividade dele ela começou depois do aripiprazol e que a inquietação dele sempre existiu, mas o estado de alerta que ele sempre ficou foi depois da risperidona. Tá? E aí a gente tem que entender essas duas medicações, principalmente no tratamento das crianças autistas. Risperidona é um antipsicótico, tem interação com cannabis, tá? É pouca, mas tem. Os efeitos adversos da risperidona é a anedonia, sonolência excessiva, tremores, acatisia, distonia, discinesia tardia, aumento de peso e insônia. Nós temos aqui, ó, a insônia como um dos efeitos adversos da risperidona nesse paciente, que foi chave para a gente conseguir melhorar a situação dele, tá? O aripiprazol é um outro antipsicótico, ele tem interação com cannabis também, e os efeitos adversos são convulsões, agitação,
psicose, que ele não teve, graças a Deus, delírio, que ele também não teve, discinesia tardia e alguns outros, tá? Mas esse paciente, ele tinha, então, a agitação bem proeminente, que ele já era agitado, mas piorou um pouco, e insônia. E a mãe procurou a ajuda de dizer, a gente já tentou as medicações que o neuro passou e piorou, foi mesmo que jogar gasolina na fogueira para ele, o que eu faço? Primeiro a gente vai diminuir, então, a agressividade, impulsividade e agitação. São as comorbidades mais importantes para a gente titular aqui, para a gente mexer aqui. Então faz sentido desse ser meu objetivo primário, diminuir a agressividade, impulsividade e a agitação dele de alguma maneira. O segundo é melhorar a qualidade do sono. Lembra do sono? O sono sempre vai estar no meio, tá? Isso. O aripiprazol tem esses efeitos paradoxais. E a risperidona também, alguns pacientes têm. Na verdade, quase toda medicação tem em algum grupo de pacientes um efeito paradoxal, né? E a gente precisa de sensibilidade para poder estudar isso mesmo na psicofármaco, porque quase tudo vai interagir e algumas coisas vão interagir com potenciais cognitivos, tá? Com sinergismos cognitivos. E aí é uma reação paradoxal àquela que eu utilizei como objetivo primário, né? Mas aí a gente consegue imaginar isso, né? E essas medicações juntas, risperidona e aripiprazol, na grande maior parte das pessoas funciona bem, bem tranquilo, sem interação negativa. Mas em algum grupo de pessoas, a gente não sabe por quê, mas eu consigo talvez prever que seja pelo metabolismo, essa mistura fica bem bizarra, fica bem paradoxal. A gente vai melhorar a qualidade de sono também e tentar desmamar essas medicações. Na verdade, tentar não. Aqui eu botei tentar só para a gente ser um pouco mais suave. Mas aqui a mãe procurou para deixar de tomar risperidona e aripiprazol. Essa foi a verdade. Raciocínio 2. Conduta medicamentosa com cannabis. É uma criança, 5 anos de idade. 5 anos já pode usar full spectrum. Nós temos estudos hoje, né, de segurança e eficácia no público de crianças autistas, provando... Eita, o que é isso aqui, meu Deus? É uma régua? Como é que eu tiro essa régua daqui? Saiu. Nós temos estudos hoje provando, né, eficácia e segurança no universo de pacientes atípicos, tá? De crianças autistas em proporção ali, de 20 para 1. Então, nós introduzimos um canabidiol full spectrum 100 mg por ml, na dosagem inicial de 0,5 mg quilo dia. É uma dosagem extremamente conservadora, tá, pessoal? A dosagem que a gente tem como uma dosagem inicial, em alguns pacientes, é 2,5 mg dia. A gente resolveu ser bem conservador, porque eu tenho na minha cabeça que eu preciso ser ultra conservador, tá? Eu tenho dentro da minha prática clínica que eu preciso botar uma dose menor. Eu gosto de tatear por baixo. E vocês se surpreenderiam com o efeito terapêutico que microdosagens conseguem ofertar para o nosso corpo. Então, eu gosto muito de tentar primeiro uma microdosagem. Faz mais sentido financeiro para o paciente, faz mais sentido metabólico também, tá? Doses menores, menor interação, menor efeitos adversos. Toda vez que eu subo dose, eu topo o efeito adverso, tá? Não tem para onde correr. Esse paciente tinha 19 quilos, 10 miligramas por dia que a gente foi fazer para ele, dividido em 2 tomadas, tá? Pela manhã e à noite. Então a gente introduziu o cannabis, lembra? Introduzir cannabis primeiro e depois manejar as outras coisas. A gente introduziu o cannabis para esse paciente. Iniciamos o desmame pelo aripiprazol, porque ele estava com o efeito colateral do aripiprazol mais proeminente, tá? A gente começou então, a gente tirou metade da dose na primeira semana, reduzindo para 2,5 mg dia por 4 semanas. E aí depois a gente fez mais 4 semanas de desmame completo desse paciente. Tá? Então foram 8 semanas aqui para tirar o aripiprazol de uma maneira bem tranquila. Tiramos sem nenhum efeito colateral, o paciente melhorou muito. Tá? Só de retirar o aripiprazol, o paciente já melhorou bastante. E na consulta de retorno, após a retirada do aripiprazol, nas 4 primeiras semanas, ele melhorou bastante da agitação e da agressividade. É paradoxal, tá? Aí tem que testar mesmo. E isso aqui eu estou estimulando vocês a também não serem anticientíficos, tá, pessoal? A gente está desprescrevendo uma medicação com efeitos adversos. É nesse cenário que a gente tem que achar uma outra terapia, uma terapia
acessória, uma outra alternativa, tá? E cannabis é uma excelente alternativa. É excelente também como opção terapêutica inicial, só que aqui a gente está falando ainda das portas dos fundos da cannabis, tá? Mas legal, a gente teve uma melhora na interação social. O paciente conseguiu ficar um pouquinho mais quieto, não foi muita coisa também não, tá? Mas ele conseguiu ficar um pouco mais adequado na sala de aula e melhorou bastante o ciclo sono-vigília dele. A gente conseguiu fazê-lo dormir, né, na hora certa. Aí lembrando vocês que o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. Vai demorar um tempo até que ele desenvolva, tá? Eu estou oferecendo uma condição especial para aquele cérebro se readaptar, fazer uma plasticidade. Mas vai demorar um tempo ainda para que ele consiga adquirir uma função que ele ainda não tem. A gente vai tentar estimular isso, tá? Mas falando de paciente autista, a gente ainda nem vai entrar ainda em clínica. Isso aqui é só uma discussão de caso de desmame ainda. Mas falando de paciente autista, eu preciso primeiro imaginar que ele vai ganhar alguma função, ele vai adaptar. O objetivo é deixá-lo aberto para interações, é deixá-lo receptivo para estímulos, tá? Porque são os estímulos, é a aba, é a psicoterapia, é a fono que vai ensinar para esse paciente. Não é a cannabis, não é a cannabis que vai virar a chave para ele aprender, tá? Mas a cannabis é o catalisador para deixar ele tranquilo para aprender. E aí, alguns pacientes mesmo autistas, a gente vai precisar subir a dose de THC para ele ficar assim, ó, o que está acontecendo? Deixa eu prestar atenção. Durante o efeito psicoativo, a gente reabre a capacidade de aprendizado de algumas pessoas numa dose controlada, tá? A gente já mencionou sobre isso. Estudos, né? Vamos lá, o resultado que a gente teve com tudo que a gente estudou e tirou desse paciente. Melhora parcial da agitação psicomotora, ele consegue passar mais tempo sentado, realizando as tarefas. Tem uma melhora significativa, né, de cognição geral. Esse paciente ficou um pouco mais presente, ele ficou um pouco mais interativo, apesar dele não interagir olhando, tá? Ele estava mais presente. Melhora da interação social é isso, tá? Ele conseguiu interagir melhor com as pessoas ao redor, mesmo que a gente ainda precisasse entrar no mundinho dele. Ele ainda reage inadequadamente bastante, né, com respostas agressivas e opositoras. Melhora significativa do sono, a gente melhorou bastante. E a mãe fala que agora ele consegue dormir, é um sono tranquilo, não é um sono agitado mais. E melhora ao demonstrar afeto, que era algo que ele não estava conseguindo fazer com a família, com a genitora, com o pai, com a mãe. Ele estava realmente bem agressivo, bem adrenérgico e sempre batendo. E aí agora, ao estar um pouco mais calmo, ele está conseguindo demonstrar afeto. E aí consegue realizar um contato físico ali de afeto com a família, que ele estava afastado disso. Ele melhorou um pouco na seletividade alimentar, mas ele ainda tem restrição. Então, esse paciente é um paciente que a gente está acompanhando ainda, tá? Um paciente que ele ainda tem espaço para o neurodesenvolvimento dele. A gente agora deu uma condição um pouco menos bagunçada para o cognitivo dele reagir, e agora ele tem mais capacidade de reagir aos estímulos que ele tem. Prender a atenção dessa criança é muito difícil, tá? Realmente difícil, é um desafio completo reter a atenção de uma criança autista. Quem já viu uma sabe como é. E a gente tem que dar condições para ele se desenvolver. Peço desculpa, pessoal, que eu tô meio gripado hoje, eu tô meio congestionado aqui. Nosso terceiro caso clínico, para a gente encerrar hoje, paciente do sexo masculino, 43 anos de idade, buscou atendimento porque leu na internet os benefícios do CBD para tratar a insônia. Vou parar aqui só para fazer um parênteses. Benefícios do CBD para tratar a insônia. Aqui eu acho muito engraçado que a mídia, as pessoas, o público, só conheçam a palavra canabidiol quando a gente está falando de cannabis medicinal. Tem até pessoas que falam assim, devia ter o dia do canabidiol. Pô, devia ter o dia do THC também. Devia ter o dia do CBD, do CBG, do CBT, se tivesse um, né? É legal que a gente tenha o canabidiol aí por aí.
no nome da galera, na boca do povo. Mas não é só o canabidiol que é cannabis medicinal. Mas tudo bem. A gente está tendo então mais pacientes que ouviram por aí que o canabidiol, e aqui eu peço só a licença poética para traduzir, a cannabis medicinal pode tratar a insônia. E aí esse paciente, ele afirma que há 12 anos ele faz uso de Rivotril, 2 miligramas, o mínimo que ele usa por noite é 2 miligramas, tá? E ele tem consumo de até 4 a 6 miligramas por dia, nos dias de maior estresse, e que ainda assim, tem dia que ele toma 6 miligramas de Rivotril que ele fica a noite inteira acordado. Relata também tratamento que ele faz para depressão há 10 anos, e que é uma depressão refratária que ele já trocou de todos os antidepressivos que ele podia trocar. E essa depressão continua, tá? Obviamente, pessoal, esse paciente aqui ele tem um estado depressivo que começou 2 anos depois dele entrar em abuso de substância com benzodiazepínico. Então, essa depressão aqui, na verdade, é um abuso de substância relacionada aos benzodiazepínicos. Principalmente porque nenhum antidepressivo resolveu o problema dele. Então não é depressão o problema dele. O problema dele é o Rivotril, tá? É simplesmente esse. Se a gente conseguir um jeito de excluir o Rivotril, os sintomas depressivos dele começam a ir embora. A nuvem preta da depressão que está ali em cima da cabeça dele com o nome Rivotril, um rótulo preto, vai embora, tá? É simples. Não precisou de muito cognitivo para a gente entender isso. Ah, minha depressão tem 10 anos e faz 12 que eu comecei o Rivotril. Obviamente, a gente tem como linkar uma coisa com a outra. Mencionou, então, que os antidepressivos trazem um alívio temporário para a sua depressão. E aí, depois de poucos meses, ele começa de novo com anedonia, fadiga, extrema sonolência. E aí, os problemas de domínio, né, da privação de sono. Domínio da memória, fadiga, dor muscular, isso aí tudo. É comum ele passar 2 a 3 noites em claros, mesmo tomando 6 miligramas de Rivotril. E que mesmo nas noites que consegue dormir, não acorda bem, acorda cansado, com sensação de fraqueza, lentidão e pensamentos bem lentos, né? Aí ele refere problemas no relacionamento devido à falta de libido, não tem libido mais, não está dormindo, né? Está com problemas no trabalho devido à dinamia, sonolência excessiva, além, né, de ter que tomar café pra caramba durante o dia para poder contrabalancear a fadiga da insônia. E aí o consumo dele estava em 2 litros de café por dia, né, 2 garrafas de café por dia, e que o acompanhavam mais ou menos até as 7 horas da noite, por aí. Ui, temos um bug. Cadê aqui? Cheio, né? Pronto. Então agora, esse paciente que a gente identificou que ele está em abuso de substância em relação aos benzodiazepínicos, a gente precisa traçar então um jeito de retirar esse benzodiazepínico da vida desse paciente, tá? E retirar benzo é complicado, pô. É quase igual a retirar outras drogas tão pesadas como, tipo, a cocaína e o crack. É muito complicado retirar benzo. É complicado porque geralmente esses pacientes vêm de um uso crônico de anos. Esse caso aí, o paciente usou 12 anos, tá? Então, tudo que faz muito tempo que está ali, o seu corpo acostuma muito com isso. Vamos programar juntos o desmame desse paciente, então, tá? A gente pode utilizar para esse paciente o CBD Full Spectrum, a gente pode utilizar o THC, a gente pode utilizar o CBN, tá? A gente pode utilizar, inclusive, isso daí tudo, porque o problema dele é insônia, o problema dele é relaxamento. Quero que a gente exerça um raciocínio aqui agora, tá? Que é o seguinte: relaxamento. Esse paciente, ele precisa relaxar. Então, eu vou precisar de ter um efeito psicoativo, tá? Eu vou precisar de ter um catalisador para trazer esse paciente para um estado de relaxamento. Então, eu preciso fazer a conta pelo THC ou pelo CBN. Se eu escolher não usar o THC e utilizar CBD com CBN, eu preciso fazer a conta pensando no CBN, tá? E pensando, obviamente, também que o CBD está aqui para organizar todos os processos. Se eu faço a conta pensando no THC,
eu também tenho que fazer a conta pensando no melhor amigo do THC, pelo menos. Porque o THC ele nunca anda sem o CBD. Lembra que ele não pode andar ali sem o CBD, que ele deveria andar sempre acompanhado do CBD, que o CBD é o juízo do THC? Então, quando eu penso em subir dose do THC, eu tenho que pensar em subir dose do CBD muito proporcionalmente, porque senão eu dou mais efeito psicoativo, tá? Por que que é melhor, então, uma dosagem daquele primeiro paciente que a gente chegou de 8 para 1, tá? Porque essa dosagem de 8 para 1 aqui é uma dosagem que o paciente consegue ter um efeito de relaxamento psicoativo ali, leve, tolerável, e o canabidiol ele não suprime tanto esse relaxamento. Então a gente precisa encontrar uma ordem pessoal para esse paciente, tá? Entre oferecer relaxamento e o THC. A gente não precisa subir muito, a gente não precisa exceder muita dosagem. Quando a gente vai subir mais o THC, chegando mais aqui, ó, perto dos 10 miligramas por dia, a gente já tem que ter botado o CBD para poder prevenir esse efeito psicoativo do THC e garantir o relaxamento. Então, o relaxamento mesmo é o efeito psicoativo do THC com uma proporção exata de CBD para trazer esse relaxamento do paciente. E aí, nesse caso de abuso de substância, a gente precisa realmente brincar de druida aqui. A gente precisa fazer uma alquimia e uma mistura específica para esse paciente, para que a gente consiga suprimir o efeito de retirada que ele vai sentir, porque ele toma uma dose muito alta de Rivotril, tá? É moderadamente alta, tá? A gente considera alta para uma dose padrão, mas tem doses obviamente maiores. Eu já vi paciente fazendo dose maior. Então, esse paciente apresenta uma dose habitual de 2 miligramas, é o mínimo que ele consegue, o mínimo tolerado. Então, a gente vai manter essas 2 miligramas e vai introduzir o CBD, tá? Então, a gente fez o quê? A gente continuou com o Rivotril e introduziu o CBD Full Spectrum para ele 1 miligrama quilo dia, que é uma dose conservadoríssima, tá? Conservadoríssima. Na semana 0 até a segunda semana, a gente tem que avaliar esse paciente para saber se deu certo. Se deu certo, tudo bem. A gente continua com o desmame. A gente desmama mais 1 miligrama de Rivotril e, se quiser, a gente pode subir o CBD, tá? Se deu certo, então vou programar o desmame desse paciente para continuar retirando. Mas se não deu certo, igual foi o caso do paciente, não deu certo, a gente subiu para 100 miligramas de CBD Full Spectrum, fazendo a conta pelo THC, tá? Lembra que esse CBD Full Spectrum que a gente utilizou, 20 para 1. Então a gente deu uma dose de 2 miligramas de THC para esse paciente na primeira dose e depois a gente subiu para 3 miligramas para ver se a gente iria encontrar um relaxamento nesse paciente. A gente não encontrou. Se a gente tivesse encontrado, se a gente tivesse mantido o sucesso terapêutico, que aqui são 2 caminhos, tá? São 2 algoritmos, tá, pessoal? Sucesso no desmame e falha no desmame. Se a gente tivesse conseguido continuar o desmame do paciente, a gente teria tirado mais meio Rivotril e mantido os 100 miligramas de CBD para tentar, na próxima semana, tirar mais o Rivotril e deixar só o CBD. A gente pode deixar só o CBD que tá, ou a gente pode acrescentar um pouco mais de CBD para prevenir uma retirada do Rivotril, tá? Isso se o paciente evoluir bem, que é um caso possível, tá? A gente tem casos de pacientes que evoluem bem nessa retirada, tá? Que não sentem tanta dificuldade assim. Esse paciente foi um paciente bem difícil, bem complicado, foi por isso que a gente escolheu ele. Então, ele não conseguiu, ainda estava dormindo muito mal, muito mal. A gente acrescentou 50 miligramas de CBD e 2,5 miligramas de THC para ele a mais. A gente introduziu mais THC na mistura para ele. Então, a gente estava com óleo full. A gente trouxe um óleo de THC, né, uma jujuba de THC e introduziu para ele, para aumentar a proporção de relaxamento e entrar então com o CBD ali também para contrabalancear. Da 6ª à 8ª semana, se a gente tivesse conseguido o sucesso terapêutico desse paciente, ele já estaria estável, tá? Ele já estaria aí no tratamento só com cannabis ou então com muito menos Rivotril, por aí. Mas desse paciente ele não conseguiu o sucesso terapêutico e a gente manteve o Rivotril 0,5
acrescentamos 200 miligramas de CBD e a gente brincou, tá? A gente fez assim, ó, para mais relaxamento 15 miligramas de THC, para os dias que você precisar de menos relaxamento 10. E aí a gente conseguiu encontrar um equilíbrio terapêutico para esse paciente, que a gente tirou esse paciente de 6 miligramas diária de Rivotril para 0,5. E só, né, da gente fazer isso, a gente devolveu um cognitivo para esse paciente para ele voltar a trabalhar com felicidade, para ele voltar a fazer as coisas com alegria, porque ele estava sempre embotado pelo Rivotril. E a gente conseguiu diminuir proporcionalmente o uso dele bastante e agora ele tem cognitivo para aguentar. Esse paciente ele está em acompanhamento. Eventualmente a gente vai conseguir desmamar esse Rivotril dele, tá? A gente só precisa dar o tempo de maré do Rivotril dele, dos receptores começarem a se reorganizarem, tá? E aí a gente vai conseguir, talvez, com essa mesma dosagem de CBD, retirar o Rivotril. Porque com o THC a gente ensina esse paciente a descansar, a relaxar, logo o Rivotril não vai ser necessário mais. E ele pode sair aqui dessa equação, tá? Então, desmame de benzo é complicado, bem complicado, dá um trabalho danado e os pacientes tendem a recorrer bastante. Benzo e Zolpidem é complicado de desmamar. A gente acha que Zolpidem não vai ser complicado porque a meia-vida é curta, mas é complicado também de desmamar. Benzo e CBD. Se a gente tem um bom controle sintomático, a gente pode pensar na retirada gradual do benzo. Se a gente não tem um bom controle sintomático, a gente deve acrescentar CBD, THC. A gente pode botar o CBN no meio. Eu não falei do CBN porque esse protocolo ele foi pensado em cima do THC, tá? A gente pode pensar também um protocolo que inclua uma dose de CBN, que ajudaria ainda mais, né, na potencialização desse relaxamento. Vamos considerar então subir as dosagens para o controle desse paciente. E aí se a gente não conseguir tirar, desmamar todas as medicações completamente, a gente consegue diminuir a dosagem delas. E diminuindo a dosagem, a gente diminui quem? Os efeitos adversos, tá? Eu trouxe esses 3 pacientes para vocês só para a gente materializar esse raciocínio, tá? De desmame gradual. Que o desmame gradual ele é mais suave, a gente consegue interagir melhor com ele. Se eu faço um desmame abrupto para o nosso paciente, é um degrau grande. De vez em quando o paciente ele pode dar uns trupicões, tá? Então a gente não pode fazer nada brusco para os nossos pacientes. A gente deve fazer um desmame gradual, mas lembrando vocês de uma coisa importantíssima, tá? Um dos slides que eu mais gosto do curso. Nós não vamos ser anticientíficos em momento nenhum. A gente não vai sair desprescrevendo terapia que era para continuar, tá? A gente não pode ser anticientífico. Não é porque eu estou prescrevendo cannabis que agora eu faço uma armada contra medicações de farmácia. Eu quero que a cannabis entre na farmácia brasileira. Já está na farmácia brasileira, eu quero que ela entre mais mesmo. A gente não pode simplesmente armar uma cruzada contra medicações que a gente sabe que vai fazer o bem para o nosso paciente, que é ciência que faz o bem para o nosso paciente. Então isso daí a gente precisa sempre trazer isso em consideração, falar, mandar essa mensagem, porque tem muita gente que vai te procurar para abandonar todas as medicações. Eu quero largar todos os comprimidos. E a gente precisa também lembrar o nosso paciente de não ser anticientífico. Não só a gente precisa ensinar o nosso paciente a não ser anticientífico e não querer ou desejar parar de tomar a atorvastatina que ele toma, parar de tomar o AS preventivo que ele toma, parar de tomar o glifage, tá? A gente não pode ser anticientífico, tá? Não vamos ser, não pratiquemos essa medicina, tá? Essa era a mensagem final da aula de hoje, pessoal. Muito obrigado, desculpem pelas intercorrências. Hoje realmente é um dia de virose para mim. E é isso. Nossa próxima aula vai ser sobre as contraindicações. A gente vai abrir o leque realmente. Quem pode, quem não pode, quem pode mais ou menos, tá? E a gente vai entender por que essas pessoas podem e por que essas pessoas não podem, bem de um jeito completo. Isso eu preciso muito que vocês prestem atenção, tá? A próxima aula ela é importantíssima, principalmente para os colegas da saúde mental, porque é aqui que a gente vai começar a elucidar a justificativa de como a cannabis interage com a cabeça do ser humano. Como que as pessoas que nós entendemos hoje que não podem THC, por exemplo, qual que é essa justificativa?
E esse é um raciocínio que traz um pouco mais de luz à fisiopatologia de algumas condições como a esquizofrenia, como o transtorno bipolar e o borderline, por exemplo, tá? Cannabis tem função de estabilizador de humor, tem, só é difícil de provar, tá? É difícil de provar por quê? Porque muito poucos estudos ainda foram feitos, mas já existem estudos que comprovam essa função, tá? Existem estudos pré-clínicos que sugerem e existem estudos já em ser humano que comprovam essa função antipsicótica e estabilizador de humor do CBD, canabidiol, tá? E aí lembrando que cannabis medicinal não é só canabidiol, né? Não vale, não custa a gente lembrar. Então, pessoal, boa noite. A Cris falou alguma coisa aqui que eu não li, deixa eu ler o chat aqui. Vou agora ligar o som para a gente poder interagir e interromper a gravação, né?